Pronto, a gente começou. A gente vai iniciar agora a nossa última aula, né, para esse módulo de certificado do curso de aba. Hoje a gente vai falar sobre, porque a gente já viu nas outras aulas, a gente já entendeu como funciona o comportamento humano, né, como ele se mantém ao longo do tempo, a gente já viu todas essas questões, né, de como lidar com alguns comportamentos. Agora, quando a gente faz aquela primeira análise aquela primeira coleta de dados da avaliação funcional, que é aquele ABC, né? Para quem não lembra, pode voltar lá na aula anterior, nas aulas anteriores, mas esse ABC, quando a gente fala do comportamento humano, a gente fala que o comportamento aconteceu aqui no meio. Sempre vai ter o que aconteceu antes desse comportamento e o que aconteceu depois, que é o que mantém esse comportamento. O que vem antes é a causa, né? Então, é o motivo que esse comportamento está acontecendo. E o que vem depois é o que mantém esse comportamento. Vou dar um exemplo, tá? Até para a gente lembrar e a gente entender ali como funciona dessa coleta de análise depois que a gente vai fazer, dessa coleta de dados para a gente fazer essa análise. Então, vamos pensar aqui, ó, dentro desse comportamento humano que está acontecendo, a gente faz a avaliação funcional, que é a parte mais importante dentro da análise do comportamento. Sem essa avaliação funcional, a gente nunca vai entender os motivos que esse comportamento está acontecendo. E todo comportamento, a gente já entendeu também que ele é comunicação. Então, esse comportamento quer dizer alguma coisa. O que ele quer dizer? Estou com fome, estou com sede, quero, não quero, quero sair, quero que pare, quero parar, né? Alguma coisa esse comportamento está dizendo para a gente. Só que, normalmente, quando esse comportamento está disfuncional, ele é emitido de uma forma que não é muito legal, né? Socialmente, ele não é muito aceitável. Então, às vezes, a criança está lá batendo para dizer, né? Antes ele estava com sede, e ele bateu para dizer que estava com sede. Tranquilo, né? Ou qualquer outro exemplo, tá, gente? Eu estou falando normalmente do que acontece no dia a dia. Então, normalmente, a criança vai lá e bate, ou ela chora, ou ela grita, ou ela taca alguma coisa no chão. Mas aí, quando a gente vai fazer análise funcional, por exemplo, a gente coletou ali que ela estava com sede. Então, esse comportamento emitido era estar com sede. Só que esse comportamento, estar com sede, foi emitido de bater, aí a gente vai o quê? Tem alguma coisa que acontece depois que mantém esse comportamento. Então, a gente ensina para essa criança, ao longo do tempo, né? Que... Tá bem baixo, gente? Deixa eu ver se é alguma coisa aqui do meu computador. Melhorou? Será que melhorou? Não? Será que alguma coisa... Eu vou colocar o fone mais pertinho, tá? Para ver se melhora. Eu acho que agora tá bem pertinho, né? Então, vamos pensar assim, ó. Esse comportamento, ele está acontecendo por um motivo, então, é o que aconteceu antes. Aí, o comportamento aconteceu, só que existe alguma coisa depois que faz com que esse comportamento se mantenha. Então, ele está com sede, bateu para pedir água, e a gente foi lá e deu a água. Então, está funcionando para ele. Se a gente começar a avaliar, a gente pensa, está funcionando, né, a comunicação dele. Só que aí a gente, dentro da análise do comportamento, descobrindo o porquê desse comportamento e o que está mantendo esse comportamento, a gente começa a direcionar esse ensino, né? Então, a gente redireciona esse novo comportamento, então a gente quer que ele peça. Então, se a gente vai ensinar, então a gente vai entender que toda vez que ele pede água, a gente vai redirecionar para que ele não se mantenha mais com o bater. Aí, tranquilo, né? Então, a gente já vai entendendo que dentro do comportamento humano, a gente tem essa tríade, né? Então, tem o antes, o comportamento e o depois. Depois que a gente faz essa questão de análise funcional e a gente já entendeu esse comportamento, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai criar estratégias, dentro também, com base em conhecimentos da ciência, que funcionam para mudança comportamental. Só que quando a gente está fazendo um treino, vamos pensar que eu estou ensinando essa criança, né? Então, esse comportamento eu quero modificar, e aí eu vou ensinar essa criança a pedir de forma correta. Então, eu vou ou por cartão, se ela não falar, ou por troca de figuras, ou pelo próprio CA mesmo da comunicação robusta, então ela vai ter lá o tablet.
ela vai ter alta tecnologia, não importa a maneira que eu vou fazer isso, mas eu vou pensar, dentro desse comportamento da criança, uma maneira de ensiná-la. Aí, só para a gente fechar esse raciocínio, vamos pensar o seguinte: como que eu, Flávia, né, ou você aí na sua casa, vai saber qual é o comportamento, né, que eu vou ensinar e como eu vou ensinar? E se aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, está preparado para aquilo. Aí a gente volta lá naquela aula de avaliação. Então, a gente vai fazer todas aquelas avaliações que a gente já viu, para a gente entender se dentro do desenvolvimento da criança, faltou alguma coisa antes que impeça que ela aprenda aqui esse novo comportamento. Então, tudo bem, eu fiz a avaliação da criança, eu já sei tudo que ela sabe, tudo que ela não sabe, o que ela deveria saber de acordo com a idade dela, e lembrando, não vou mais comparar meu filho com outra criança, eu vou comparar ele com ele mesmo. Então, hoje eu comparo ele com ele um ano atrás, e daqui para frente eu vou comparar ele do start que a gente começou uma intervenção. Então, ele vai ser o próprio modelo dele mesmo. A gente não vai ser injusto de comparar crianças, né, diferentes, comportamentos que podem ser parecidos, mas a gente não vai comparar essas crianças, a gente vai comparar aquela criança com ela mesma. Isso é muito importante para a gente entender até se aquela criança está desenvolvendo ou não, ou onde a gente precisa fazer essas mudanças. Depois que eu fiz essa avaliação, então eu entendi o comportamento que eu quero modificar, lembrando que a gente não vai fazer todas as modificações de uma única vez, a gente vai fazer aquela hierarquia dos comportamentos que a gente quer modificar. Então, quem ainda não assistiu às outras aulas, volta lá, porque a gente só está fazendo uma revisão muito básica e muito rápida. Só que agora que eu estou ensinando um novo comportamento, como que eu vou saber se aquele comportamento está dando certo ou não? Como que eu vou saber se aquele ensino que eu estou fazendo está dando certo ou não? Então, vamos supor, vamos pensar no desfraude. Né? Então, eu estou lá pensando no desfraude, já entendi que a criança tem todas as habilidades que precisa, já fiz essa avaliação, já entendi. Vamos supor que ele ainda não saiba alguma habilidade, ou seja, essa habilidade que eu estou tentando ensinar, não tem problema, porque eu vou pensar assim, a curto prazo e a longo prazo. Então, a longo prazo eu quero desfraude. A curto prazo eu vou ensinar ele, por exemplo, a tirar a roupa. Então, vamos pensar nessa estratégia. Meu ensino é que ele aprenda a tirar a roupa, porque eu estou pensando a longo prazo. Estou fazendo esse ensino, que é uma fração desse comportamento que eu quero que ele tenha, é só uma fração desse comportamento, mas eu estou ensinando essa criança. Aí, a gente está lá fazendo o treino, eu já entendi como ele aprende, eu já entendi o que ele gosta, eu já entendi o que ele precisa, eu já entendi o que ele sabe, eu já entendi o que ele não sabe, e eu vou fazer esse treino com a criança. Assim que eu comecei a fazer o treino com a criança, a gente vai pensar aqui, ó, os objetivos a longo prazo. Então, a longo prazo, o que eu quero que ele saiba fazer, né? E dentro desses objetivos a curto prazo, quais são as tarefas que ele precisa ter para conseguir fazer todo esse comportamento que eu quero que ele faça? Então, por exemplo, se a gente pensar no comportamento de desfraude, né? Então, eu quero que ele faça xixi, cocô sozinho lá no banheiro. Eu posso pensar em tarefas aqui bem mínimas, no sentido de, aqui eu coloquei só 4, né? Mas pode ser 20 tarefas. Vai ter criança que vamos pensar na mesma habilidade de desfraude, de ir no banheiro sozinha. Vai ter criança que eu vou ter que dividir a tarefa, né, em 20 passos. Não tem problema, tá? Não tem problema. Isso não vai diminuir a criança. Ai, a minha criança dividiu em 4 passos e ele conseguiu. Parabéns para você, que bom. Mas se a sua criança, né, precisar ser dividido em 30 passos, não tem problema, porque a gente vai pensar no que ela precisa para conseguir emitir aquele comportamento. Então, o que ela precisa? Que eu divido em 30 passos? Ai, 30 passos como, Flávio? Então, assim, ó, que ela chegue no banheiro, que ela entenda o que é o banheiro, que ela entenda, por exemplo, que ela saiba o que é a roupa, o que é a calça, que ela entenda o que é xixi, o que é cocô. Então, a gente vai
dividindo em pequenos passos. Se ela não sabe o que é xixi e o que é cocô, eu vou ensinar para ela. Se ela não sabe o que é banheiro, eu vou ensinar para ela. Se ela não aceita ir ao banheiro, eu vou ensinar para ela. Se ela não aceita sentar no vaso, vai ser uma habilidade que eu vou ensinar para ela. E todas essas habilidades, elas são tidas como curto prazo. Porque são tarefas, então é como se fosse pequenas tarefas até a gente conseguir que ela imita um comportamento completo a longo prazo. Aí dentro, vamos supor que eu já fiz, dividi, a minha criança precisa de 10 passos. Então, eu entendi que ela precisa de 10 passos para cumprir toda essa habilidade, e eu falar, ela aprendeu essa habilidade. E dentro dessa habilidade que eu vou pensar aqui para a criança, vamos pensar, eu posso começar pela primeira, mas eu também posso começar lá pela última, o que for mais fácil para minha criança. A gente sempre tem que pensar o que é mais fácil para ela aprender, o que é mais divertido para ela aprender. Então, vai depender, quem vai decidir isso não sou eu, não é você. É a sua observação com a sua criança. Você pode tentar, né? Vamos fazer um teste. Eu vou lá primeiro na primeira habilidade. Ela não gostou muito, eu vou na última. Opa, essa já foi mais fácil, ela aceitou melhor. Então, vamos de última até a primeira. Não importa a sequência que você vai fazer, se é daqui para cá ou de cá para cá. Não importa, tá? Isso não tem importância nenhuma. O importante é que ela, no final do nosso objetivo, a longo prazo, ela consiga emitir essa tarefa. Então, se é mais fácil eu começar por essa habilidade aqui, que ela já tem mais facilidade, né, mais conhecimento, a gente começa pela última. Por exemplo, qual seria a última quando a gente pensa na habilidade de fazer xixi e cocô sozinho no banheiro? É dar o descarga? Dá descarga. Tudo bem, não tem problema de ser o dar descarga. Olha, para ela é divertido dar descarga, então vai ser a última habilidade que eu vou ensinar e ela vai emitir sozinha. Aí, se a gente pensar, a gente pode até separar, o lavar a mãozinha separado, tá? Que vai ser uma outra habilidade. Ó, acabou de fazer isso, eu vou lá lavar minha mãozinha e secar minha mãozinha. Então, vamos pensar o seguinte, se a habilidade para ela, se é mais fácil ela apertar a descarga do que ela, por exemplo, levantar a tampa, se for uma menininha, um menininho, ela vai lá levantar ou abaixar a tampa, não tem problema também, gente. O mais importante é que seja fácil para a criança, que seja divertido para essa criança e que não seja custoso para essa criança. E o que a gente vai usar de reforçador? Vamos lembrar lá os reforçadores. A gente vai... Acorda, Camila! A gente vai usar o reforçador seguinte. A gente vai pegar lá na nossa listagem de preferência, vai ter criança que a gente vai usar um reforçador muito forte, mas vai ter criança que pode ser o reforçador muito fraco. Por quê? Porque quem vai decidir isso? É o que vai ser difícil para aquela criança. Se é algo muito aversivo para ela naquele momento, é muito difícil para ela estar no banheiro, é muito difícil para ela aceitar sentar no vaso, a gente vai usar um reforçador positivo lá, daquele top, lá de cima, porque é uma coisa muito difícil para ela. Mas se é uma criança que aceita melhor, que está tudo bem, que ele aceita estar ali, é só uma habilidade que ele realmente precisa ser ensinado, a gente já usa lá dos reforçadores que tem menos poder, porque a gente vai usar o reforçador de acordo com a dificuldade da tarefa para aquela criança emitir. Tranquilo até aqui, né, gente? Parece que é difícil, mas não é tão difícil assim, né? Só tem muita coisinha, né, que a gente precisa pensar e às vezes a gente não pensa no dia a dia, né? São questõezinhas que a gente talvez falha ali na hora de pensar. Agora, vamos pensar assim, tá, eu estou ensinando e decidi fazer daqui, da primeira tarefa, né? Então, essa primeira tarefa vai ser o meu primeiro ensino. Quando a gente fala em clínica, né, a gente está pensando numa clínica. Isso aqui seria como se fosse o PTI da criança. Tudo isso aqui. Ah, por quê, Flávia? Porque ó, vai ter a habilidade que eu vou ter, que eu quero que ela faça a longo prazo, vou dividir em trocentas coisas que eu vou precisar ensinar para essa criança, e cada uma dessas aqui vai ser treino. Então, dentro do treino, eu vou fazer algumas coletas de informação. Deixa eu ver só se eu tenho aqui. Tenho aqui. Agora, vamos pensar nessa lá, na primeira tarefa. Aqui já é uma questão de primeira tarefa. Então, eu estou pensando nessa primeira habilidade que eu vou ensinar. Vamos supor que seja essa primeira habilidade que eu estou ensinando para a criança,
que seja que ela sente no vaso, né? Então, vamos supor, ela precisa aceitar sentar no vaso. Vamos pensar, eu falei desfraude, e o desfraude é uma questão complicada, então eu me lasquei, volto aqui na desfraude, vamos pensar no desfraude no seguinte, ó, vai ter criança que é tão aversivo para ela, que tá tudo bem, vamos supor, ó, que acontece muito, a criança, ela faz xixi com uma certa independência, mas ela só faz cocô com a fralda, certo? Já peguei logo uma habilidade que todo mundo quer, que é o desfraude. Vamos pensar o seguinte, aí ela aceita fazer o cocô na fralda. Talvez, né, ela não tenha ali a habilidade, seja muito aversivo para ela você retirar a fralda. Mas o que você pode usar de estratégia? Que ela faça o cocô na fralda mesmo, mas dentro do banheiro. Pode ser uma primeira habilidade que você vai ensinar. Então, eu vou redirecionar essa criança ainda com a fraldinha dela, ainda no conforto que ela se sente confortável ali, que ela quer fazer na fraldinha dela, ela só aceita fazer assim. Então, eu vou redirecionar essa criança para que ela faça o cocôzinho dela, na fraldinha dela, mas dentro do ambiente do banheiro. E tá tudo bem, gente. Porque eu tô deixando aquele ambiente para ela sempre ter essa habilidade de falar, eu posso continuar fazendo aqui e vou redirecioná-la para o banheiro. Então, a gente já aproxima muito mais esse desfraude da criança, porque ela está fazendo ainda na fralda, mas ela já está fazendo no ambiente correto, que é lá no banheiro, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ela já está dentro do banheiro, conseguir fazer essa aproximação. Você vê que ainda a gente não está fazendo nenhum treino, a gente está aproximando a criança para que ela aceite esse desfraude. Então, olha quantas coisas a gente precisa pensar, né? Então, quando ela aceitar estar dentro do ambiente do banheiro, a gente pode pensar o seguinte, agora que para ela ainda é muito aversivo, mas ela já sabe que ela vai lá para o banheirinho para fazer o cocô dela ainda na fralda, a gente pode treinar ainda com a fralda, que ela sente no vaso, mas ela ainda está com a fralda. Então, a gente pode aproximar mais um pouquinho do desfraude. Então, a gente pega essa criança, coloca ela sentadinha no vaso, ela está confortável ainda, ela está na segurança dela de estar fazendo na fralda, que é onde ela aceita, mas ela já está se aproximando mais, porque ela já está sentadinha no vaso. Tá vendo como a gente está mais próximo do que a gente quer? A gente vai chegando, ó, num passinho de tartaruga, mas a gente chega lá. Então, se ela já está aceitando, ela já vai no banheiro, que ela já entendeu que é ali que ela faz o cocô e o xixi dela. Então, ela já está aceitando sentar. Aí, a gente começa um treino de tirar a fraldinha dela. Olha quantas questões, né? Então, imagina, essa criança que tem essa versão de estar dentro do banheiro, pensa o seguinte, não é mais fácil, ainda que não seja o ideal para a gente, não é mais legal ela ir fazer isso no banheiro do que ela fazer fora do banheiro, em qualquer lugar, ir lá para o canto, ir para trás do sofá, ir para debaixo da cama. Normalmente é isso que a criança faz, ela some, vai para algum cantinho e vai fazer o cocô dela na fralda. Então, a gente vai direcionando ela para um ambiente mais adequado para ela estar fazendo aquilo. Então, a gente vai aproximando ela do vaso. A gente vai deixando ela cada vez mais próxima daquilo que a gente quer. Tranquilo, gente? Parece difícil, mas olha, vamos pensar com a cabeça de fases, né? Vamos pegar uma coisa muito simples, isso vocês podem fazer o treino. Por exemplo, vou pensar no comer independente. Então, o prato tá aqui, eu vou comer independente, sozinha, né? Sozinha, ainda que seja só de colher, e tá tudo picadinho para mim, mas eu vou comer sozinha, vou colocar. Então, você vai pensar assim, o que eu preciso para fazer essa habilidade? Então, eu tenho que saber pegar na colher, eu tenho que saber pegar a comida da colher, eu tenho que levantar sem derrubar, colocar até a boca, mastigar, engolir, entender que eu tenho que pegar mais. Olha quantas coisas a gente pode dividir de fases, né? De etapas. A gente vai fazer isso pensando como um treino. Então, vamos lá. O treino aqui, a gente pegou a primeira habilidade e pensou em como eu vou ensinar. Então, por exemplo, nessa criança hipotética que a gente está desfraudando, pensando no desfraude, né, que a gente inventou aqui agora. Aí essa criança, ela já aceitou chegar perto do banheiro, depois aceitou entrar no banheiro, depois aceitou ainda continuar fazendo o cocôzinho dela na fralda, mas ela tá lá sentadinha no vaso. Então, olha quantas coisas a gente já conseguiu. Eu tô vendo um curso, não? Aí a gente já conseguiu todas essas questões. O que a gente precisa agora? Vou tentar tirar essa fraldinha
para a gente entender todo esse comportamento que a criança está tendo. Então, a gente vai fazendo de passo em passo, passo em passo. Parece difícil, né? É difícil, mas a gente consegue, tá bom? Agora, vamos pensar o seguinte. Eu comecei a ensinar ela, e aí a gente vai pensar aqui, ó, o reforço. É aquilo que a gente falou lá de habilidades, né? Então, a gente vai pensar aqui. Qual é o maior reforço ou o menor reforço? Então, é de tudo lá naquela avaliação de preferência, né? Então, eu tô lá, na preferência, né? Eu vi todas as preferências da criança, coloquei numa hierarquia de tudo que ela gosta, tudo que tem aqui ela gosta, mas eu coloquei o que ela mais gosta, o segundo lugar, o terceiro lugar, e a gente vai pegar, de acordo com a dificuldade, a magnitude, né, daquele reforçador. Então, a gente já escolheu um reforçador. Então, aqui você pode colocar o reforçador que você vai usar. Por quê? Porque quando não for você que for fazer o treino, uma outra pessoa já está ali anotado qual é o reforçador que eu vou usar com aquela criança. Então, você, mãe, pode ter isso anotado. Por quê? Porque se outra pessoa ficar no seu lugar em determinados momentos, está tudo anotadinho ali. E é bom também para você saber o que deu certo e o que não deu certo ao longo do tempo. Porque a gente pensa que lembra de tudo, mas conforme você começa a fazer esses treinos com a sua criança, lá na frente você não lembra mais nem qual foi que você usou, o momento que você usou, se você usou com A ou com B. Então, é bom anotar. É bom anotar. Para quem é professor, é a mesma coisa. E para quem faz atendimento clínico mesmo, e está aqui buscando mais conhecimento, a coisa mais importante que você faz é anotar. Porque aí é pior ainda, né? Porque você atende 10 crianças, 20 crianças. Como que você vai lembrar da sua cabeça qual é o reforçador de maior magnitude, de menos? Você não vai lembrar. Então, você precisa anotar. Essa correção de erros, para que ela serve? Então, ela serve para o seguinte: quando a criança não emitir o comportamento que eu estou ensinando, como eu vou fazer para redirecioná-la para o que é o correto? Então, até isso você precisa pensar, porque, vamos supor, eu estou ensinando a criança a se direcionar para o banheiro, e ela começou a gritar, ela começou a chorar, porque ela ficou desesperada. Então, qual vai ser a correção de erro que eu vou fazer? Então, peraí, o comportamento era de redirecioná-la para o banheiro, e o que eu, Flávia, conforme a avaliação que a gente fez daquele ser humaninho, o que eu vou usar de reforçador ou de não reforçador, eu vou usar um reforçador? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. O que eu vou usar como correção daquilo ali que não deu certo? Até isso, vocês também precisam pensar como estratégia. Porque vai ter dia que você vai fazer e vai dar tudo certo, e vai ter dia que não vai dar certo. Vai ter dia que você vai ensinar de determinada maneira e a criança vai fazer, mas só que vai ter momento que a criança não vai fazer da maneira que deveria. Como que você corrige, né, aquele comportamento para que direcione aquela criança para o comportamento que você quer que ela emita? Então, a gente tem que pensar nessa correção de erro. Fala, existe uma correção de erro que serve para tudo? Não. Quem vai decidir isso vai ser a avaliação que a gente vai fazer de todas aquelas avaliações que a gente fez daquela criança. Então, vai ter criança que eu vou usar um reforçador, e depende também, gente, nessa correção de erro, o que eu estou ensinando. É muito mais fácil eu fazer uma correção, por exemplo, se eu estou trabalhando numa mesa, eu estou ensinando quantidades para a criança. É mais fácil eu só redirecionar a criança para o que é o correto aqui numa mesa. Mas quando é um comportamento do dia a dia, né, na habilidade ali do dia a dia, e é um comportamento que a gente precisa ali, que ela tem essa mobilidade e a gente ensine, pode ser que a correção de erro seja, olha para mim, faz como eu estou fazendo, sabe? A gente depende do conhecimento que a criança tem. Por isso que é importante a gente entender as habilidades que ela já tem. Porque tem criança que vai entender muito bem o que a gente fala. Mas vai ter criança que a gente vai ter que falar de uma forma muito direcionada. Vai ter criança que a gente nem vai estar podendo ensinar ainda, porque a gente ainda vai estar criando outras habilidades que são básicas, que são como se fosse a base mesmo para os outros novos comportamentos. Então, essa correção de erros, essas questões de procedimento, tudo vai depender muito, parece tão vago, né? Mas assim, depende muito da criança que a gente estiver trabalhando. Não existe uma maneira assim que eu possa falar assim, a correção de erros, você faz isso, isso e isso. Não. Quem vai direcionar, você só precisa ter na sua mente
que eu preciso pensar numa estratégia para quando eu precisar corrigir aquilo que eu estou ensinando para a criança. Eu pedi para ela fazer A, ela fez B. Como que eu corrijo isso? Como eu redireciono isso para que a criança faça aquilo que eu estou pedindo para ela fazer? É isso que é a correção de erros. Então, a estratégia que você vai usar para isso, você vai ter que pensar na avaliação que você fez do filho de vocês. Então, qual é o nível de compreensão que ele tem, o nível de conhecimento que ele já tem, para a gente fazer essa correção de forma adequada. E os procedimentos nada mais é do que como eu vou ensinar. Isso aqui é como eu vou ensinar. Né? Então, por exemplo, vamos pensar no desfraude. Quando você perceber, lembra que a gente falou, quando a criança vai emitir lá na tríade, ela emite esse comportamento de forma errada. Então, ela faz o cocôzinho, nesse caso aqui, né, do exemplo. Ela faz o cocôzinho na fralda em qualquer ambiente. E eu quero redirecionar para ela ir fazer lá no banheiro, ainda que seja na fraldinha. Mas eu quero redirecionar para ela ir no banheiro. Então, ela vai dar o sinal. A gente já sabe que antes desse comportamento ser emitido, tem vários sinais, e isso a gente faz através da observação, da avaliação funcional daquele comportamento. Então, ela vai dar sinais. Olha, toda vez antes dela ir para aquele canto e fazer o cocô, ela fica mais agitada, ou ela emite tal som, ou ela faz tal comportamento, ou ela faz isso, mas alguma coisa você vai identificar que ela está correndo para esse comportamento. Então, quando ela começar a emitir os primeiros sinais, é quando você vai redirecionar essa criança. Então, como você vai redirecionar? Pode ser que você só pegue na mãozinha, pode ser que você só fala, vamos lá no banheiro. Pode ser que você não precise falar nada, você só vai mostrar a plaquinha do banheiro e falar, cocô no banheiro, vamos lá. E vai redirecionar. Como você vai fazer isso? Inclui o procedimento. Como é que você vai fazer para que ela emita esse comportamento? Então, você vai pensar nisso, para que você faça sempre da mesma forma, para que aquilo seja muito habitual para a criança. Porque se cada dia você ensina de uma maneira, vai ficar difícil para a criança associar o que você está querendo. Então, se você pensa até na maneira que você vai ensinar, não, vai ter com um determinado tempo passando, quando você der a mãozinha para ela e ela já sabe que ela está com vontade de fazer o cocô dela, ela já vai entender e vai começar a direcionar para o banheiro. Então, dentro desse procedimento, a gente vai entender aqui, ó, dentro desse procedimento, entra aquelas ajudas. Lembra que a gente falou de dicas e ajudas que a gente não podia dar quando a gente está avaliando, mas aqui no procedimento a gente pode dar. Então, a gente vai pensar em vários tipos de dicas e ajudas que a gente pode oferecer para essa criança, e ao longo do tempo, conforme ela vai criando essa habilidade dentro do nosso procedimento, que ela já compreendeu, olha, mamãe sempre faz assim, assim, assado, pá, eu acabo no banheiro. Faz assim, assim, assado, eu acabo no banheiro. A gente vai, vamos supor que num primeiro momento eu pego ela na mão, eu pego ela no colo, eu direciono, eu vou pegando na mãozinha, tocando nas costas até chegar lá no banheiro, a gente vai diminuindo esse contato com a criança. Então, a gente só vai redirecionando e vai diminuindo esse contato, até que a gente compreenda que ela vá sozinha. E aí, vamos pensar aqui dentro estão as dicas, certo? Além dos procedimentos, o tipo de dica que eu vou usar para esse procedimento. Dentro desse procedimento, eu diminuí a dica, diminuí, até ela começar a fazer sozinha. Ela começou a perceber que vai fazer o cocô, ela até começa a ir sozinha. Quando ela chegar nessa fase de estar fazendo uma coisa independente, que aí a gente fala que ela faz de forma independente esse primeiro procedimento aqui, ó, que a gente decidiu qual vai ser o primeiro aqui, ó, ela já está fazendo de forma independente, a gente entra nesse critérios de aprendizagem. Então, qual seria o critério de aprendizagem? Ela fazer de forma independente por 4 ou 5 vezes seguidas, por exemplo. Então, a gente já deu um critério. Espera, eu já sei o que eu vou ensinar, qual vai ser o meu reforçador, como eu vou corrigir qualquer erro, como eu vou ensinar, quais serão as dicas, e lembra,
essas dicas, conforme ela faz com a dica, eu vou diminuindo essa dica. Então, tá lá. Vou diminuindo a dica. Começou a fazer de forma independente, eu já vou começar a analisar os meus critérios de avaliação, ou meus critérios de aprendizagem. Então, como que eu vou dizer que ela aprendeu aquele comportamento? Quando ela fizer de 5, vamos supor, 5 vezes de forma independente, direto, sem eu precisar falar nada. Ela fez, pá, foi fazer no banheiro. Já foi fazer no banheiro. Então, eu não precisei dar dica, eu não precisei de redirecionar, não precisei de nada. Ela foi de forma independente. Eu vou dizer que quando ela fez 5 vezes, ela aprendeu aquele comportamento. Por que eu quero saber se ela aprendeu aquele comportamento? Porque eu preciso passar para o próximo. Vocês lembram lá, ó, a gente dividiu esses objetivos em vários passos. Então, eu já entendi, putz, ó, isso aqui, primeiro, check. Eu passo correndo para o 2. Por que é tão importante eu entender isso? Porque se eu fico lá presa naquele mesmo comportamento, a criança não avança. E aí vem a grande importância de se anotar, tá bom? Aí vem essa coleta de dados. Então, a gente já entendeu tudo que a gente precisa. Isso vale para qualquer comportamento que eu queira ensinar para aquela criança. Perfeito? Então, vamos pensar aqui. Eu estou ensinando, ela já entendeu, eu vou pular para o 2, que vou pular para o 3, que vou pular para o 4, até ela fazer de forma independente o nosso longo prazo, que seria o desfraude completo. Tranquilo, né? Entenderam a importância dessas anotações do registro, né? E dentro desse registro, depende do comportamento, tá, gente? A forma que eu vou registrar vai depender do que eu estou ensinando. Vai ter comportamento que, por exemplo, se eu quero diminuir um comportamento, eu posso usar a frequência que esse comportamento é emitido e anotar sobre essa frequência. Por exemplo, eu quero que esse comportamento de bater diminua. E eu estou fazendo uma intervenção deste comportamento de bater. Então, eu posso pegar o período de um dia e ir fazendo risquinhos conforme esse comportamento for emitido. E lá no final do dia, eu vou falar assim, olha, ele emitiu 30 vezes esse comportamento. Então, vamos lá. Segunda-feira, emitiu 30 vezes esse comportamento. E estou lá ensinando esse comportamento, né? Fazendo um novo treino desse comportamento. Como que eu vou fazer esse treino? De acordo com a avaliação funcional. É isso que vai me direcionar o treino. Mas vamos pensar no registro. Eu estou anotando frequência. Segunda-feira ele emitiu 30 vezes esse comportamento. Na terça-feira ele emitiu 18 vezes esse comportamento. Na quarta-feira ele emitiu 16 vezes. Na quinta-feira ele emitiu 12 vezes. A gente entende que dentro de uma sequência de dias, esse comportamento está diminuindo. O que isso vai me direcionar? Que eu estou fazendo certo. Que está dando muito certo. Então, que eu estou no caminho certo. Devo continuar nesse caminho. Mas vamos supor que nas minhas avaliações, né, lá, e aí eu comecei, identifiquei a causa, identifiquei os motivos, tudo bonitinho, e estou fazendo um treino com essa criança. Estou fazendo uma intervenção com essa criança. E aí, na segunda-feira, ela emitiu 30. Aí, na terça-feira, ela emitiu 32. Aí, na quarta-feira, ela emitiu 35. O que está me dizendo? E isso em 3 dias, tá? De observação. Então, vamos lá. A gente começou segunda. Na quarta-feira, eu já tenho dados suficientes para dizer que alguma coisa está errada. Alguma coisa dentro do meu treino não está certo. Então, para isso que serve esse registro, para direcionar. E se eu não contei, não fiz risquinho, conforme ele foi anotando, será que eu vou ter na minha cabeça, né? Eu vou saber realmente identificar se aquilo cresceu ou diminuiu? No máximo, eu vou falar que continua a mesma coisa, mas na verdade não continua a mesma coisa. Começou com 30, foi para 32, depois foi para 35. Esses 2 ou 3 comportamentos ao longo de um dia, por 30 vezes, não vai fazer muita diferença se a gente não anotar. Mas se a gente tiver isso anotado, a gente vai olhar direitinho e vai falar, não está funcionando, tenho que mudar. E não vale mais a pena a gente entender no terceiro dia que alguma coisa não está dando certo, que a gente precisa repensar esse treino, do que a gente esperar 4, 5 meses? Eu acho que é muito mais fácil se a gente tiver essa coleta de dados quando a gente estiver fazendo algum treino com a criança. Por quê? Tempo de uma criança atípica, ele é precioso.
A neuroplasticidade, ela é preciosa. Então, a gente não tem tempo a perder. A criança, muito menos. O desenvolvimento da criança, então, nossa, não tem nem um minuto a perder. Bom seria se a gente, no primeiro dia, já entendesse. Mas a gente precisa de pelo menos alguns dias para entender se aquilo está funcionando ou não. Então, num terceiro dia de algum treino, ou na terceira vez, vamos supor que você não faça segunda, terça e quarta, mas você faça esse treino sempre na segunda, na quarta e na sexta. Então, vamos pensar o seguinte, eu faço segunda, faço quarta e faço sexta, esse treino. Na segunda deu tanto, na terça... Mas você viu que forma uma sequência de 3 treinos? Então, se a gente está nessa sequência de 3 treinos, nesse terceiro treino, eu já tenho coleta de informações para visualmente entender que alguma coisa está errada e eu preciso modificar. E se a gente tem isso anotado, a gente sabe identificar o que está dando errado, tá bom? Olha a importância. Então, vamos pensar aqui, ó. Agora, vamos voltar para cá. Então, a gente pode pensar em contagem, aqui a gente está pensando em contagem mesmo do que está acontecendo. Essa contagem pode ser de frequência, pode ser de quantidade dentro de 1 hora, pode ser de quantidade de frequência que está acontecendo aquele comportamento em períodos, que a gente vai decidir o que vai dizer para mim, o que eu vou anotar e como eu vou anotar, vai ser mais do que eu estiver ensinando. Então, não faz mais sentido, se a gente pensar no comportamento de bater, eu pensar na frequência que ele acontece, porque faz muito mais sentido, né, de eu anotar quantas vezes ele está acontecendo ao longo do dia, para eu entender se aquela intervenção que eu estou fazendo está dando resultado, né? Então, bora lá, vamos pensar em mais tipos de contagem. Então, aqui, ó, contagem por tempo. Então, vamos pensar num comportamento. Agora, vamos pensar num comportamento diferente. Vamos pensar num comportamento que a criança, todas as vezes, vou dar um exemplo assim genérico, tá? Mas aí você raciocina ali para o seu comportamento que você quer modificar. Mas todas as vezes que eu falo para ela tomar banho, é o caos na terra, dentro de casa. Então, é o caos instalado naquela família. Meu Jesus, a hora do banho é difícil, ou a hora de comer, ou a hora de dormir, não importa, gente. Mas é um comportamento que sempre naquele momento é o caos na Terra. Vale mais a pena eu pensar na intensidade desse comportamento. Então, vamos pensar assim, ó. A gente começa com essa conversa às 5 da tarde e a gente só vai terminar essa rotina tenebrosa dentro de casa às 8 da noite. Então, vamos pensar, olha, começou às 5 da tarde, foi terminar às 8 da noite. A gente pensou 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8. São 3 horas de caos na Terra naquela família, né? Então, vamos pensar, tá vendo? Banho é atividade escolar. Se é uma atividade escolar, a gente fala, lição de casa, você falou lição de casa, começou o caos e o caos vai terminar. Quando é lição de casa, eu acho que é pior do que banho, pior que qualquer coisa. A lição de casa começa, vamos supor, se a criança estuda de manhã e chega de tarde, começa às 1, termina às 8, né? É muito difícil, né? Realmente tem criança que esse comportamento é muito difícil. Então, vamos pensar nesse comportamento difícil, nesse caos que fica por um determinado período do seu dia. É só naquele momento que acontece esse comportamento. Então, eu vou pensar num registro que eu vou pensar assim, ó, a duração desse comportamento. Então, eu sei que ele começou aqui às 5 da tarde e ele vai até às 5h45. Aí, ó, ela começa. Começou o caos na Terra, anotei. Mas eu tô fazendo o treino com a criança. Então, você vai pensar. Começou o caos na Terra às 17 horas, terminou às 17h45, deu certo, ufa, passei mais um dia. Aí, no dia seguinte, tem mais uma vez. Então, você vai pensar o seguinte, começou o caos na Terra às 17 horas. Mas hoje, o caos na Terra foi até às 17h42. Opa, 3 minutos, gente. 3 minutos de caos na Terra, o negócio rende. É bem gostoso, 3 minutos a menos. Então, aí, e assim vai indo. Então, você vai anotar que você vai perceber ali que ao longo do tempo, o tempo está diminuindo de caos, né? Ainda que seja mínimo, ele precisa, ainda que ele seja lento, que seja mínimo, ele precisa estar diminuindo. Aí identifica ali para você que seu treino daquela habilidade que você está direcionando a criança está dando certo. Se aquilo lá começou a piorar, alguma coisa está errado. O que a gente tem que fazer?
para o treino e repensa no treino. Não perde o seu tempo e não perde o tempo da criança. Tranquilo, gente? Olha a importância que tem do registro, né? A gente pensa registro, para que eu vou querer saber disso, gente? Para que eu não sou analista do comportamento, mas tu é a mãe, tu é o pai, tu é a professora, é muito importante sim. Então, a gente pode pensar também em intervalos entre esses comportamentos, porque a gente sabe, tem comportamento, gente, que dependendo da criança, ele acontece assim, ó. Gente, esse menino não fica 15 minutos. 15, mas não dá 15 minutos no sossego, começa de novo. Aí depois dá uma baixada de bola, passa aquele caos, dá uma baixada de bola, e aí ele fica tranquilo, mas não dá nem 15 minutos, começa de novo. Então, são anotações que são importantes para vocês fazerem. Por quê? Porque você precisa entender por que acontece essa frequência desse comportamento. Ele tem um pico, ele diminui, aí ele passa um tempinho sem. Por que é importante você anotar isso, né? Porque dentro desse período que ele está na tranquilidade, a gente vai coletar informações que estão funcionando para manter essa criança calma. E o que é que está acontecendo naquele pico do comportamento? Então, a gente começa a identificar os sinais. E lembra lá das outras aulas, a gente intervém, não é no pico do comportamento ruim, é lá no início desse comportamento. Porque é na mesma medida que um comportamento, se a gente pensar num comportamento de agressividade, de descontrole emocional, conforme aquele comportamento cresce, a mesma forma acontece de forma inversa com o cognitivo da criança. E não é da criança porque ela é criança, é da pessoa que está naquele comportamento. Vou dar um exemplo, gente. Se a gente estiver numa briga, então, tô lá, a gente começa a discutir, e a gente está discutindo, se chegar alguém do meu lado e falar assim, ô Flávia, eu tô no pico do nervoso, discutindo, e alguém chegar assim para mim, ô Flávia, você precisa ficar calma. Eu vou ficar calma? Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada, gente. Porque a mesma magnitude, o meu cognitivo de Flávia foi lá embaixo. Eu já não estou raciocinando, não tô pensando adequadamente, não vai adiantar me dar um conselho naquele momento. O máximo que você vai fazer é me redirecionar para alguma coisa que me acalme. Enfim, no máximo, tá bom? Então, a gente pensa assim, ó, quando o comportamento, um pico de agressividade, né, de nervoso, de choro, de grito de uma criança, não adianta intervir. A gente intervém quando a gente reconhece os pequenos sinais, e eles existem, aqueles pequenos sinais de início daquele comportamento que a gente entendeu que ele vai acontecer. É nesse pedacinho que a gente vai intervir. Tranquilo, né? Então, para que serve o registro nesse caso? Para a gente entender qual é o momento que eu vou intervir e qual o tipo de intervenção que eu vou fazer nesse momento. Tá? Então, vamos pensar em mais registro. A análise de tarefas é fazer aquilo que a gente fez lá no início. É dividir, né? É dividir aquele comportamento em pequenas etapas. Então, eu posso começar de trás para frente, de frente para trás, não importa, tá? O importante é o objetivo final que a gente quer. Então, dentro dessas tarefas, né, então a gente vai pensar em uma única habilidade e fazer o registro dessas tarefas. Então, a gente vai escrever o passo a passo daquelas tarefas. Agora, vamos pensar nisso aqui que a gente já conversou, que é a topografia da resposta. Né? Então, a gente tem lá a topografia do comportamento, qual é o comportamento que eu quero que ele emita. Mas a gente também tem que pensar na topografia, a gente já sabe que é topografia de um comportamento, agora vamos pensar, topografia de uma resposta. Qual é o comportamento que eu espero que aquela pessoa emita para eu identificar que ela, ó, tranquilo, está fazendo aquilo que a gente esperou. Ou o mais próximo possível. Vamos pensar ali no desfraude que a gente estava conversando. Eu penso que no meu objetivo, ele vai ficar desfraudado, vai fazer cocô e xixi sozinho no banheiro, vai dar descarga, vai se limpar, vai lavar a mãozinha, vai secar a mãozinha e vai sair do banheiro. Então, isso a gente entende que ele foi o comportamento final. É o meu objetivo final. Mas esse objetivo, eu vou escrever o que eu espero que ele faça. Então, que ele emita esse comportamento sozinho, bonitinho, de forma independente, né? Então, ele vai fazer isso de forma independente. Então, a gente fala que ele conseguiu aquele comportamento.
Então, isso significa a topografia da resposta que eu espero que ele emita, tá bom? Aí, dentro do registro, a gente tem vários tipos de gráfico. Então, eu tenho aqui, a gente pode anotar por cor, a gente pode anotar por data, a gente pode anotar por quantidade, a gente pode tudo, gente. Pode tudo que fique fácil para você compreender se ao longo do tempo aquilo está funcionando. Deixa eu ver se eu tenho de linhas aqui para eu colocar uma coisa para vocês. Vamos pensar aqui, ó. Um gráfico que é muito usado, né, na análise do comportamento. Um gráfico de linha. Então, como que funcionaria isso quando a gente for fazer um comportamento? Vamos pensar assim, ó. Lá na matemática, né, quando a gente estudava, a gente tinha o Y e o X. E aqui é a mesma coisa, como se fosse o gráfico lá das equações que a gente fazia lá na matemática. Aí, aqui, a gente pode colocar, por exemplo, o dia. Então, aqui eu vou ter os dias, ó. O dia 1 do meu treino, o dia 2 do meu treino, posso colocar data, tá? Ó, e aí eu vou entendendo que isso está acontecendo ao longo do tempo. Então, a primeira data, a segunda data, a terceira data, a quarta data. E como que eu vou fazer essa anotação? A gente faz primeiro, eu vou mostrar num gráfico para vocês, assim, como que pode ser feito, tá? Mas isso quem vai decidir é vocês. Vocês lembram que a gente, quando fazia esses gráficos, a gente tinha aquela coordenada de x, y? Então, aqui era o x e aqui era o y. Vai ser a mesma coisa. A gente vai definir que o x aqui é a data, e vamos supor que, nesse caso aqui, o meu y é a quantidade de emissão daquele comportamento. Então, eu vou ter lá, vamos supor que isso aqui era a minha página do caderno. Eu coloquei lá, data tal, emitiu 17 comportamentos. Data tal, 18 comportamentos. Data tal, 20 comportamentos. E assim foi indo. Quando eu vou passar isso para um gráfico, e isso pode ser feito de forma manual, isso pode ser feito de forma coloridinha, isso pode ser feito de forma automatizada, como eu tenho ali da planilha que eu vou mostrar para vocês. O que mais é importante é você saber como fazer isso, tá? Eu tenho todos eles lá, tá? Dentro do grupo. Aí eu passo para vocês. Vamos supor, vamos pôr um exemplo aqui, ó. Que nesse dia, então a gente já sabe que aqui no nosso gráfico, aqui são as datas, tá bom? E aqui vai ser a quantidade, no nosso caso aqui, dos comportamentos emitidos. Vamos pensar num gráfico que fique mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele direto aqui, só pra gente... Deixa eu ver, gente. Acho que eu consigo, ó. Não consegui. Peraí, que vai dar certo, gente. Foco na missão. Consegui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Tem essa data, e assim a gente já sabe. Data sucessivamente. Aí, aqui, a gente pode colocar assim, ó. Que aqui é até... aqui pode ser 1, aqui pode ser 2, aqui pode ser 3, aqui pode ser até 1 milhão, gente. Não tem problema. Quem vai definir isso é o comportamento que você estiver trabalhando, a forma como você estiver fazendo o registro e como que você vai orientar esse gráfico aqui ao longo do tempo. Então, se eu decidir que eu vou fazer um gráfico de linha, como que eu vou automaticamente... e outra coisa, para que serve o gráfico, né? O gráfico é para a gente analisar de forma rápida. Olha como isso ajuda. Vamos lá, vamos voltar aqui. Nesse dia aqui, ele emitiu um comportamento. No segundo dia, ele emitiu 2 comportamentos. No terceiro dia, ele emitiu 1 comportamento. No quarto dia, ele emitiu 3 comportamentos. E aí, se a gente for fazer isso de forma... aquele é um 0, né? Então, quando a gente não tinha nenhum comportamento ainda, a gente não tinha treino. Quando a gente for fazer isso como gráfico, ele vai aparecer isso aqui, ó. Não sei se vocês lembram, ó. E agora vamos pensar comigo aqui, esse gráfico, né? Agora eu tô olhando esse gráfico aqui, ó. Eu tô no dia 1, 2, 3, 4. O que eu posso analisar disso? Que é um comportamento que ao longo do tempo está aumentando ou diminuindo? Eu posso indicar que teve aqui um dia só que, né, deu uma quedinha, mas se a gente observar, ao longo do tempo ele está crescendo, ó.
Percebem isso? E se ele tivesse assim, ó? A gente diz que não está funcionando, nem para frente, nem para trás. Mas e se é um comportamento? Vamos pensar que é um comportamento que eu quero que diminua. Porque pode ser que seja um comportamento que eu quero que aumente. Então, ele imita o comportamento de pedir por favor. Então, eu entendi que ele está aumentando. Opa, nesse caso e nessa avaliação de gráfico, eu posso falar, está funcionando. Mas e se eu estou falando de comportamento de bater? Então, eu quero que um comportamento diminua. Se eu quero que esse comportamento diminua, eu já vou dizer aqui que não está funcionando. Eu preciso pensar em outra estratégia. Repensar ali na minha OCP, no curto prazo, a forma do procedimento, né? Então, eu vou redesenhar de novo. Esse procedimento não está dando certo. Eu vou pensar em outra maneira de ensinar esse comportamento para ele. Pode ser o comportamento, ou pode ser o procedimento, como pode ser o reforçador que a gente está usando. Então, a gente tem que rever as anotações que a gente fez sobre aquilo que a gente anotou da criança. Tranquilo, gente? Mas pode ser, o que a gente pode dizer? Então, a gente vai dizer que todo o gráfico que apontar para um crescimento está dando errado ou está dando certo? Depende, tá? Depende do que eu quero. Se eu quero que aqui, no que eu estou ensinando, o código, aqui a gente fala OCP, que é objetivo curto prazo, tá? Então, é por isso que a gente fala OCP. Mas vamos supor que lá no meu treino de OCP, qual é a habilidade que eu quero, eu tenho que entender se é uma habilidade que eu quero que aumente ou que diminua. Isso vai me dizer o gráfico. Se eu só pegar as anotações ali de papel mesmo, dia tal, tanto comportamento, dia tal, tanto comportamento, a gente não tem essa visão tão legal como a gente tem com o gráfico. E, inclusive, um gráfico pode dizer, vamos supor que seja um comportamento que eu quero que aumente. Então, eu quero que ele peça por favor. É um treino que eu estou fazendo. Então, ele vai pedir por favor, né, para ter alguma coisa. O que mais também que eu posso tirar dentro de um gráfico? Olha esse dia aqui. O que aconteceu neste dia aqui? Que esse comportamento, ó, caiu. Mas depois ele voltou a subir. Subiu. Olha a importância do registro. Neste dia aqui, antes de você iniciar um treino, uma coisa que você sempre deve fazer é pensar assim, se você é um profissional que está aplicando isso, você vai perguntar para aquela mãe, para aquele pai, para a pessoa que trouxe a criança, tá tudo bem? Antes, tá, gente? Não é o depois, não. Você vai perguntar antes, tá tudo bem com ela, com ele? Aconteceu alguma coisa? Teve alguma intercorrência? Olha, normalmente a mãe vai falar, né? Ou o pai vai falar, ele não tá bem, não. Ele tá meio doentinho, tava meio irritadinho, ou não dormiu bem, né? Tem um monte de questões que a gente precisa ter isso registrado. Por quê? Aí você vai pensar assim, mas eu sou a mãe, eu não sei. Então você vai anotar. Olha, eu tô fazendo um treino hoje, então você vai estar lá no seu treino, fazendo treino, né? Mas eu sei que você vai anotar como ela tá. Tá bem, de bom humor, tá receptiva para aquele treino, a criança tá doentinha, anota. Porque aí você vai identificar que aqui, essa queda, aí quando você vai olhar, nossa, que estranho. Aí nos outros dias tava tudo assim, ó. Ou num dia que tava assim, deu uma caída aqui e de repente ela cresceu de novo. Você vai identificar no seu registro que justo nesse dia a criança estava doente, então o problema não foi do seu treino. A criança não estava bem. E a gente precisa saber identificar isso. E até quando, por exemplo, você é pai ou mãe, né, de uma criança que está num treino, você deve receber isso aqui, ó, isso aqui, esses gráficos. Então, a pessoa tem que estar fazendo esse registro. E normalmente essas análises não funcionam porque esses registros não acontecem. Então, são treinos, não deixam de ser intervenções, não deixam de ser estímulos para a criança, mas não tem nada a ver com a análise do comportamento. A própria análise do comportamento, a gente vai pensar, eu vou analisar. Tudo bem, olha o que a gente viu até aqui, o quanto de coisa que a gente teve que aprender para aprender a analisar, né? Mas o final do nosso trabalho é isso aqui. Tá dando certo ou não tá? É por aqui que eu continuo ou não continuo? E eu preciso dar essa resposta para vocês. Inclusive, se você receber esse gráfico e ele tiver assim, ó, e você falar assim, Flá, nossa, que estranho isso aqui, né? E olha que agora vocês já estão treinados, hein, para olhar um gráfico. Estranho, fulana, isso aqui que aconteceu? Não sei, já é perigoso, gente.
né? Porque ela tem que estar registrado que nesse dia ela não estava bem, então não é um problema do treino. Ou a pessoa fala, que lindo, eu estou fazendo um treino, eu estou te dando um gráfico, eu sou analista do comportamento. Mas aí você vai ver o treino, vamos lá, é um comportamento que você já entendeu, que você quer que aumente ao longo do tempo, para eu dizer que ele tem aquela habilidade já. Aí o gráfico está assim, ó. Tá fazendo sentido, gente? O gráfico estar assim, se é um comportamento que eu quero que aumente? Então, você já pode falar para a pessoa, ô, fulana, nesse dia aqui, ó, você já deveria ter mudado esse treino. Por que você está continuando com esse mesmo treino? Olha a importância de vocês saberem isso, ó. Então, vamos pensar aqui, ó, vou pegar essa caneta aqui, né, uma outra cor, ó, só para a gente pensar aqui junto. Aí, você recebeu esse gráfico aqui, ó. Olha, que lindo, né? Eu sou analista do comportamento, fiz a análise do seu filho, estou fazendo um treino e te dei um gráfico. Eu sou analista do comportamento, tá dando tudo certo, mãe. Será? Vamos ver se faz sentido esse gráfico? Faz sentido esse gráfico, gente? Ó, um comportamento que foi emitido várias vezes, depois diminuiu, depois teve um pico de comportamento, depois foi diminuindo, depois aumentou de novo, depois diminuiu de novo. Faz sentido? Será que eu estou fazendo uma coisa que está tendo uma sequência lógica ao longo do tempo? Se é um comportamento que eu quero que ele emita, que ele aumente de frequência, então que ele emita mais comportamentos daquele tipo, não está fazendo muito sentido, porque ele até aumentou no início, depois deu uma caída, eu não sei por quê, porque eu nem anotei, não sei o que aconteceu, se o problema fui eu, se o problema foi ele, não sei o que aconteceu. Depois ele aumentou, que legal, alguma coisa estava dando. Depois ele diminuiu. Então, gente, não está funcionando. Lembra que eu falei, ainda que seja mínimo, vai ter umas quedinhas ou outra por conta da criança não estar bem, por conta de alguma coisa ter acontecido, às vezes por conta do próprio profissional não está muito legal. Então você tem que entender como pai, como mãe, que vai ter dia que você também não está muito legal e está tudo certo. Então você vai falar, neste dia nota, eu não estou bem, a minha paciência está zero. Você vai ver que lá no gráfico, naquele dia, foi lá para baixo, né? Se era um comportamento que você queria que aumentasse. Então, tudo isso precisa estar documentado para você saber se o problema foi algo pontual daquele dia ou se aquele problema é algo que está acontecendo de treino, tá? E se for de treino, mudança de treino. Ai, Flávia, significa que eu fiz escolhas erradas? Não, significa que você, com a base de análise que você fez, alguma coisa ainda não funcionou. E tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que ele precisa ser modificado logo. Então, que a gente não tem todo esse tempo para perder. Vamos pensar aqui, ó, para vocês entenderem a gravidade disso. Vamos pensar que isso aqui não acontece diariamente, ó. Não, isso aqui está acontecendo uma vez por semana, esse treino. Então, na verdade, quantas semanas será que eu perdi dessa criança? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 semanas. Olha a gravidade disso. A gente perder 10 semanas da vida de uma criança de treino que poderia ter sido interceptado, tipo, na terceira semana ou na quarta semana. Mas a gente perdeu 10. E aí a pessoa ainda vem e entrega um papel para você dizendo que tá tudo bem. Não tá. Então, ainda que seja mínimo, a passos pequenos, minúsculos, eles precisam acontecer. Tá bom, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como funciona uma coleta de dados, ó. Quando a gente pensar em gráfico, isso aqui a gente vai colocar o número de tentativas, data, tudo depende do programa que eu estiver aplicando, tá? Então, o programa, eu vou dizer que é aquela OCP, aquele comportamentinho que eu estou ensinando, aquela habilidade que eu estou ensinando. Então, a gente vai pensando aqui, ó, por data, número de programa, o programa que eu estou ensinando, mas olha aqui, ó, é um comportamento que está aumentando ao longo do tempo, certo? Isso aqui são fictícios, tá? Eu coloquei qualquer coisa, tá, gente? Só pra gente ter. Não é de ninguém. Se a gente pensar que é um comportamento que eu quero que aumente, tá funcionando? Teve uma ocorrência aqui, mas nada significativo de ter voltado ao início, né, de quando a gente iniciou aquele treino. A gente pode dizer, então, que é um comportamento que tá dando certo, se é um comportamento que eu quero que aumente ao longo do tempo, tá? Então, é um treino que tá dando tudo certo. Teve uma intercorrência aqui, tá tudo bem, mas você vê que chegou aqui, ó, ele se manteve. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar lá
Agora, naquela habilidade lá que a gente precisa observar, que é quando eu vou dizer que a criança aprendeu. Então, vamos supor que aqui eu entendi que a criança aprendeu com 3 tentativas, 3 treinos com independência. Então, 100%. Aqui eu entendi que ela fez com independência. Então, ela está aqui, ó. Fez com independência 3 vezes. Aqui eu já entendo que ela aprendeu. E eu já pulo para o próximo. Não fico perdendo tempo com uma habilidade que a criança já entendeu. O que eu faço a partir daqui é fazer com que ela, além daqui comigo, emita esse mesmo comportamento em outros ambientes. Aí a gente fala que joga esse comportamento para um treino de generalização. Então, ela vai pegar aquela habilidade que ela já aprendeu e ela vai fazer essa mesma habilidade na casa, na escola, na rua, no shopping, independente onde ela esteja. Então, a gente inicia um outro treino, que é o treino de generalização desse comportamento. Mas aqui eu já entendo que ela já sabe esse comportamento, ela já aprendeu esse comportamento. Tá bom, gente? E aí, eu tenho essa planilha de cálculo naturalístico, por quê? Porque quando a gente fala do ensinar em casa, o naturalístico é no dia a dia, nas janelas de oportunidades de aprendizado daquela criança. Então, a gente vai fazer essas observações, assim, muito, não tão exatas, né? Não tão exatas. Então, como que eu montei essa planilha para a gente pensar nessa habilidade que não é tão exata? Essa planilha aqui, para quem estiver acessando ela lá, ou já tiver baixado ela, como que ela funciona? Eu vou falar bem rapidamente, só para a gente encerrar, tá? Ela vem, se vocês observarem dentro da planilha, pelo menos as que eu tenho lá com salva para vocês, quando você clicar na célula, você vê isso aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula. Então, significa que essa célula, se eu mexer, eu perco a fórmula. Então, sempre tenha o hábito de clicar e verificar se está só o número ou se ela tem uma fórmula. Se ela tiver uma fórmula, pelo menos nas que eu ofereci ali para vocês, não precisa mexer onde tem fórmula. Ela vai vir de forma automática, ó. Se eu colocar aqui 2, ela já vai alterar ali automático. Se eu colocar aqui 5, ela já vai gerar tudo automático. Então, eu já sei que dentro da sessão, com 8, ela vai gerar tudo automático para mim aqui. E dentro do gráfico que a gente tem ali, tudo depende do comportamento que eu tiver, que é um exemplo de apontar, tá? Vamos pensar, se é apontar, então vamos pensar aqui, ó, verdinho independente, com o amarelinho eu estou usando ajuda parcial, e com o vermelhinho ele precisou de dica total, um apoio total para aquele comportamento. Então, eu estou ensinando ainda, não significa algo ruim, significa que eu ainda estou ensinando do zero aquele comportamento. Se eu estou pensando aqui no verdinho de independência, a gente pode analisar por esse gráfico que está dando certo, né? Por quê? Porque a independência era bem pouca, mas ela está aumentando, ó. Era bem pouquinho e está aumentando essa independência, diminuindo aqui, ó. Vamos comparar esse com esse, ó. Diminuindo essa ajuda toda que eu preciso, mas ele ainda não está 100% de forma independente. Como que dentro desse gráfico eu vou entender que ele aprendeu um comportamento? Quando tem todo o campinho aqui verdinho, significa que 100% ele fez sozinho. Então, 100%. Eu pedi para ele apontar, ele já apontou. Entende? Aí, quantas vezes? Quem vai decidir isso é a gente que estiver fazendo o treino. Então, eu entendi, pelo grau de dificuldade, que ele vai precisar apresentar esse comportamento, pelo menos de, sei lá, 8 vezes dentro de uma sessão, ou dentro de uma semana, né, de forma independente, sem nenhum tipo de dica, sem nenhum tipo de ajuda. Então, ele vai precisar aparecer, pelo menos aqui para mim, algumas outras vezes 100% verdinho, para eu entender, opa, aprendeu esse comportamento. Mas vamos supor que aqui tivesse diferente. Que esse verdinho tá aqui e ele se permanecesse aqui, ó. Será que o meu treino tá funcionando? A gente vai entender que não, porque ele não tá aumentando essa independência dele. E a gente precisa que essa independência aumente. Então, olha a importância que a gente tem dentro de uma coleta de dados. Então, as informações que eu estiver aplicando, eu vou anotar a quantidade de vezes que apresenta, o período de tempo que ele apresenta esse comportamento, não importa, gente. O importante o que vai direcionar o tipo de coleta que eu vou fazer é o tipo de treino que eu estiver fazendo, né? Dentro ali do nosso Drive, tem bastante material que fala sobre a coleta de dados, que mostra como essa coleta de dados é feita.
né? Claro que aqui é uma aula básica, né, gente? Eu falei que ia ser rápida, não foi? Eu gosto de explicar bastante. Mas, no geral, seria isso, né? Eu tentei abordar de uma maneira que vocês conseguissem compreender como essa informação tem que ser oferecida para vocês quando vocês fazem o acompanhamento, que é dito como análise do comportamento, que é a terapia ABA da criança, né? Então, o que você tem que observar? Ainda que ele te dê um gráfico, não significa que está tudo bem. Ele deve te mostrar um gráfico, ele deve dar essas informações para você, ele tem que fazer essa coleta de dados. Mas olha a observação que você tem que fazer em cima dos dados que são apresentados para vocês, tá bom? Eu vou encerrar a gravação para a gente acabar essa aula e poder conversar um pouquinho, tá? Peraí, só um minutinho, gente.